Olá, irmãos, boa noite a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração para refletirmos juntos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje a sua vida vai ser marcada. O que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração vai tocar o seu aí também, amém? Não importa a maneira que você está agora, Deus vai mudar a sua situação, Ele vai mudar o seu coração principalmente. Então, eu costumo dizer o seguinte: ainda que as situações não mudem, se você mudar por dentro, então tudo mudou. Porque a verdadeira mudança começa aqui, ó, e depois ela se concretiza lá fora, exteriormente. Amém? Olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique aqui no botão inscrever-se. Lembrando que do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho, dá uma olhada aí. E aí você vai selecionar a opção todas, tá bom? Porque se você não tiver ativado essa opção, você não vai receber as notificações dos vídeos assim que eu colocar. Irmãos, nós começamos aqui no canal novos horários para os vídeos. Então, guarde aí. Todo dia, 5 horas da manhã, tem a oração da manhã. Às 6 horas da noite, que é este vídeo aqui, tem a oração da noite. E às 10 horas da noite, tem uma oração para você dormir bem. Irmãos, eu recebi vários testemunhos do vídeo de ontem de pessoas que não dormiam há muito tempo. Estavam sofrendo, sendo prejudicadas no seu dia a dia porque estavam tendo noites em claro, de insônia. E Deus começou já a operar e eu fico tão feliz por isso, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Hoje eu vou ler uma mensagem do meu livro, Momento com Deus. Nesse livro eu escrevi uma mensagem para cada dia do ano, todas elas separadas por temas. E eu vou ler essa mensagem, vou colocar aqui uma paisagem para você se concentrar na mensagem. Daqui a pouco eu volto e nós vamos fazer uma oração e eu vou te trazer uma reflexão do que o Espírito Santo falou comigo nesta mensagem, tá bom? É uma mensagem de número 173. Jesus, o porto seguro em qualquer situação. E ela começa sempre com um versículo. Olha o que diz. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então eles subiram em seu barco e começaram a velejar para o outro lado do mar da Galileia, um lago muito grande de água doce, conhecido por suas tempestades que chegam sem avisar. E naquele momento veio uma tempestade. Ela foi muito forte, pois a Bíblia diz que até mesmo os marinheiros mais experientes se apavoraram. Jesus, no entanto, dormia no barco. Então um dos discípulos o acordou e disse: Mestre, não te importas que morramos? Traduzindo, ele quis dizer: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo lá fora? Faça alguma coisa antes que esse barco vire e todo mundo morra. O mestre então se levantou, repreendeu seus discípulos e disse à tempestade: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Isso está escrito em Marcos 4, o versículo 39. Em seguida, Cristo se virou para os seus seguidores e disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Basicamente, ele estava dizendo àqueles homens: vocês não aprenderam nada do que lhes ensinei até agora? Se eu disse, vamos atravessar para o outro lado, é porque nós vamos atravessar para o outro lado. Eu não disse que seria uma viagem tranquila, mas eu garanti que chegaríamos ao nosso destino. A verdade é que é muito melhor estar em uma tempestade com Jesus do que em qualquer outro lugar sem Ele. É preferível entrar em uma fornalha ardente com Ele do que estar em um palácio longe dele. É melhor estar numa cova cheia de leões, em uma prisão, dentro de um grande peixe ou até mesmo em um naufrágio do que em qualquer outro lugar sem Jesus. Saiba que enquanto o Mestre estiver com você, você passará por qualquer coisa. Você nunca estará só. Amém? Olha isso, irmãos, que mensagem poderosa que Deus nos trouxe hoje. Aqui está falando que os discípulos, eles foram confrontados com uma tempestade no meio do caminho. Eles não estavam esperando por aquilo. Mas Jesus já sabia de tudo e por isso Jesus descansava. O descanso aqui de Jesus, ele incomodou os discípulos porque os discípulos estavam apavorados. Eu não sei como você reage diante das tempestades, mas tem pessoas que elas acham muito ruim quando você aí que confia em Deus, você está calmo, você está descansando. Essas pessoas gostam de criar problemas, fazer tempestades em copo d'água, não é assim? E aí você que está me ouvindo, você mulher, você homem de Deus,
Você fica somente em oração, você busca confiar em Deus e as pessoas à sua volta, elas não entendem. Elas não têm uma visão espiritual das coisas e por isso elas sofrem de ver a sua calmaria. Sabe, você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa calma. Você não é calma pelos seus méritos, mas porque o Espírito Santo tem te dado essa paz. Ao mesmo tempo, eu estou falando aqui para pessoas que estão atribuladas, assim como os discípulos. E para você, eu te digo uma coisa: você vai atravessar esse mar. Você vai chegar do outro lado. Confie em mim. Aliás, confie na direção do Espírito Santo. Se Jesus falou que você vai atravessar, então você vai. Amém? Não se desespere, não tenha medo. Jesus está com você o tempo todo. Ele jamais vai te abandonar. Se Jesus está no teu barco realmente, pode ter certeza, esse barco não vai afundar. Esse barco, ele pode até balançar, mas ele não vai afundar, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando Jesus entrega uma palavra, pode ter certeza, essa palavra, ela se cumpre, ela cumpre o propósito. A Bíblia diz no livro de Isaías que nenhuma palavra do Senhor volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Assim como a chuva cai sobre a terra e ela traz consigo seus frutos e aquilo frutifica, assim também é a palavra de Deus. Por isso eu quero falar com você que recebeu uma direção, uma palavra, mas agora está confuso. Meu irmão, saiba que o segredo do sucesso é você ir até o fim, é você mudar os seus pensamentos. Tire esse pensamento de medo, de dúvida e confie no Senhor de todo o coração, tá bom? Deus, Ele não erra. Se Ele falou uma coisa, pode parecer loucura, pode parecer que tudo está indo ao contrário daquela palavra, mas o Senhor é fiel. No tempo certo você vai ver este milagre. Mas ao mesmo tempo Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé, será que vocês nunca vão entender? Será que vocês nunca vão crescer espiritualmente? Irmãos, essa puxada de orelha aí é para todos nós. Muitas vezes eu questiono, eu duvido, eu desconfio. Irmãos, nós somos falhos, né? Temos 1000 defeitos, mas o Senhor mesmo assim nos ama, porque Jesus, apesar de chamar a atenção deles, Jesus acalmou a tempestade. Ele mostrou que Ele é Deus. Nós somos fracos e a Bíblia diz que ainda que a gente cometa falhas, ainda que a gente peque, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue, e essa aliança partiu dele, não partiu de nós. E essa aliança não será quebrada, para a honra e glória do Senhor. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. Eu quero levantar um clamor pela tua vida, mas eu quero também que você ore. Se você puder, você vai orar junto comigo. E não se esqueça, todos os dias eu estarei aqui. Mais tarde eu estarei aqui para orar por você, enquanto Deus permitir. E eu quero dizer uma coisa para vocês: muitas pessoas se levantaram contra essa obra. O diabo, ele tentou impedir, irmãos. Por muitas vezes ele não queria que eu gravasse esses vídeos, porque ele sabia que ia chegar aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. Mas eu estou aqui hoje porque eu estou em cima de uma palavra. Jesus me disse em 2013 que Ele iria me usar na internet. E tudo que eu falasse ali, Ele ia aprovar, Ele ia colocar a mão, Ele ia honrar. E hoje eu vejo os frutos. Eu vejo a quantidade de pessoas que são tocadas. Pessoas chegam para mim e dizem: pastor, olha, minha família foi salva. O meu marido não queria buscar a Deus de jeito nenhum. Eu achei tão lindo um testemunho esses dias. Uma irmã disse que o seu marido, muito duro, muito grosso, muito sem educação, ele não queria saber de Deus, mas de repente um dia ela ouviu a minha voz, né? Porque eu falo muito aqui, então eu só sei que esse marido, ele começou a me ouvir. Não sei como o vídeo apareceu para ele. E ela pensou: nossa, eu acompanho esse pastor, eu acompanho esse menino, né? E na verdade eu não sou tão menino, né, irmãos? 39 anos. Mas enfim, ela ficou muito surpresa, porque quando ela chegou na sala, o marido dela estava chorando, ouvindo a minha oração. A partir daquele dia, ele falou para ela: mulher, escuta esse pastor aqui. E ela falou assim: meu bem, eu já escuto ele faz tempo. E eu já estava orando por você. Então olha a obra que Deus tem feito, irmãos. Deus tem reconciliado pessoas, casamentos. Tudo isso não pertence a mim, não vem de mim. Eu estou apenas em cima de uma palavra, obedecendo à voz do Senhor.
E eu te convido também a obedecer essa voz. Vai ter momentos difíceis, momentos de confusão, momentos em que você vai achar que tudo está confuso e que não está dando certo, mas confie na direção do Espírito Santo. E lembre-se sempre de uma coisa: a matemática de Deus, ela é diferente da do homem. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados. Tem pessoas que vão olhar para a sua vida e não vão entender por que tudo deu certo dessa maneira, por que as peças se encaixaram. É porque não é para entender mesmo. As coisas de Deus são mistério. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por este momento tão único, tão especial. Pai, essas pessoas entraram aqui no vídeo, Pai, de uma maneira e estão saindo de outra. Não por causa de mim, mas por causa da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra não volta vazia. E aqui nós vimos que Jesus atravessou o Mar da Galileia com seus discípulos. E eu tenho certeza que os meus irmãos em Cristo vão atravessar também. Pai, muitas vezes o diabo levanta tempestades contra nós, tentando nos matar, tentando nos prejudicar. Mas nós agora, Pai, estamos clamando ao Senhor. Venha nos socorrer, Senhor. Acalma essa tempestade. E ao mesmo tempo, Senhor, estamos usando a nossa fé para profetizar contra essa tempestade. Acalme-se. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, tudo que foi levantado contra a nossa vida, todo ataque do diabo contra nós. Está quebrado e cancelado em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor faz com que até o mar, os ventos contrários te obedeçam. O Senhor é maravilhoso. Pai, eu declaro, Pai, a calmaria sobre esta casa, sobre este lar. Pai, eu quero te agradecer por tantos irmãos que têm compartilhado essas orações. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito. Cada pessoa necessitada que assiste os meus vídeos, Pai, eu te peço que elas não vejam a mim, mas que elas vejam o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus Cristo falando com elas pela sua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por tantos anos o Senhor tem sustentado esta obra, Pai. O inimigo tem se levantado, mas ele caiu em todas as vezes. E eu te louvo, Pai, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar do outro lado. O Senhor é por nós e a Bíblia diz que ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. E eu venho pedir que vocês compartilhem. Eu sei que todos vocês, pelo menos, vocês têm uns 5 amigos aí, que vocês têm a liberdade de poder mandar uma mensagem como essa. Eu já ouvi cada testemunho de pessoas que abriram grupos no WhatsApp e elas começaram a compartilhar nesses grupos e os testemunhos foram chegando. Irmãos, eu peço que vocês, se vocês puderem agora, clica aqui abaixo no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp, vai lá, seleciona, se você puder, 10 pessoas, 5 pessoas. Talvez aquela pessoa, Deus vai colocar no seu coração, aquela pessoa que você já não encontra com ela há tanto tempo. Saiba que você pode ser um instrumento poderoso de Deus para alcançá-la. Amém? Assim como estou sentindo aqui uma paz, e eu tenho certeza, esta palavra, ela vai trazer frutos na sua vida. Pode anotar, depois você vai vir comentar aqui e dar o seu testemunho. O fato de você perseverar vai fazer toda a diferença. A minha esposa, ela tem uma frase que me fortalece muito. E ela diz o seguinte: o segredo do sucesso é a constância no seu propósito. Guarde isso, constância no propósito. Não adianta você começar o seu propósito 1 dia, 2 dias. Não, você tem que ter constância. Isso vai trazer as bênçãos de Deus para a tua vida. Amém? Isso em todas as áreas, né? Você vai fazer um exercício físico, você precisa perseverar. Você vai fazer um jejum, você precisa perseverar. Em tudo, irmãos, em tudo. No seu trabalho, no seu ministério. E assim como eu tenho feito aqui, é por isso que todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você, tá bom? Olha, te espero no próximo vídeo e eu tenho certeza vai ser uma bênção também. Deus abençoe, gente. Amo vocês em Cristo Jesus.